Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gremista, para a gente conversar com vocês sobre mais uma semana importante para o Leão Azul Paraense, visando mais um jogo na Série B do Campeonato Brasileiro, desta vez no próximo sábado, contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Mangueirão, com expectativa de casa cheia. Fenômeno Azul mais uma vez fazendo a sua parte. Mas a gente não vai só conversar sobre esse jogo, a gente vai conversar também sobre o momento do Clube do Remo na competição, porque mesmo com a vitória do último sábado diante da equipe do América lá em Belo Horizonte, o Fenômeno Azul ficou na bronca, especialmente com a atuação do time comandado pelo técnico português Antônio Oliveira. A gente vai conversar sobre esse momento, sobre o que o Remo quer na competição, sobre o que está sendo a exigência da torcida e também falar sobre esse trabalho do técnico português. E também vamos comentar como é que vem esse Botafogo de Ribeirão Preto. Será que também são favas contadas? Será que é uma equipe aí que pode surpreender o Leão? No que a gente precisa tomar cuidado. Eu também quero trazer uma opinião sobre responsabilidades, sobre cobranças e também sobre atitudes que precisam mudar daqui para frente, já que o Remo quer, obviamente, chegar na Série A do ano que vem. Antes, eu já peço muito que vocês deixem um like aqui no vídeo, é muito importante, para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora, beleza? A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e o YouTube siga recomendando o nosso trabalho para mais azulinos também por este mundão afora. E verifique a tua inscrição aqui no canal, lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Gremista. Vem com a gente! Bom, galera, já quero conversar com vocês sobre esse momento atual do Clube do Remo na Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão Azul que atualmente está na 5ª colocação e não vai perder mais posição, porque ontem o Cuiabá perdeu para o Avaí por 2-0 e com este resultado o Remo termina essa 21ª rodada na 5ª colocação a 1 ponto do G4. Bom, se a gente for olhar para a tabela, é claro que o Remo está bem, o Remo está ali brigando pelas primeiras posições, está brigando por esse lugar no G4, lugar esse que pode vir no próximo sábado com uma vitória diante do Botafogo de Ribeirão Preto, mas esse é o olhar da tabela, o olhar do desempenho do time do Remo em campo, é um olhar que vem preocupando o torcedor. E o torcedor não está errado, o torcedor do Remo está correto, muito em função do que o elenco do Remo pode entregar, já cansamos de falar isso aqui com vocês. E, mais do que nunca, para deixar claro, esse vídeo a gente está gravando aqui no dia 11 de agosto de 2025, tá? Eu quero muito tá errado, quero muito que dê certo, quero muito vir aqui em novembro e dizer obrigado, Antônio Oliveira. Mas nesse momento, no dia 11 de agosto de 2025, o trabalho do português é um trabalho ruim, é um trabalho que não evolui, é um trabalho em que coletivamente o time do Remo não funciona. E no último sábado, mais do que nunca, para deixar claro, para que algumas pessoas que não entendam o nosso português, pelo menos, né, o português brasileiro, essas pessoas entendam de uma vez de que a avaliação do trabalho do Antônio Oliveira é uma avaliação de um trabalho ruim. Só que antes da gente ficar aqui pedindo demissão de treinador, nós temos que entender uma coisa. Quem trouxe o Antônio Oliveira para o Clube do Remo? Não foi o Marcos Braz? Então acho que a cobrança, claro, em cima do do Antônio Oliveira é muito grande e correta, por um desempenho melhor. É vergonhoso ver o jogo do Remo sábado, eu nem consegui ver os melhores momentos de um jogo que o Remo ganhou, porque foi vergonhosa a atuação do Remo. O Remo só não perdeu e só não tomou gol do América, porque o América é muito fraco. É um candidatíssimo ao rebaixamento. Tá trazendo o Alberto Valentim da Ponte Preta para ver se consegue desesperadamente sair da parte de baixo da tabela. Então, no sábado o Remo contou muito com a sorte e com a incompetência do seu adversário, porque se tivesse justiça naquele jogo, o Remo não seria vencedor. Então, para a gente avaliar o trabalho do português, nós temos que entender quem trouxe ele. Quem trouxe ele foi um cara que a torcida do Remo deu total apoio quando foi contratado, até hoje dá muito apoio,
Mas é um cara que, na minha opinião, precisa ser cobrado também, que é o Marcos Braz. O Marcos Braz foi quem contratou o Antônio Oliveira, teve toda aquela conversa, toda aquela negociação, levou lá para a Estação das Docas, né? Demorou um tempo para assinar o contrato, assinou, foi apresentado praticamente 2 dias antes do repar, perdeu o repar depois, enfim. Porque assim, no futebol eu entendo que tem a hierarquia. Para mim a diretoria é sempre a maior responsável, depois vem a comissão técnica e por último, não menos importante, os jogadores. Jogadores, alguns deles estão entregando menos do que podem entregar. Aliás, daqui a pouco eu quero falar de um jogador específico com vocês. E a comissão técnica, obviamente, é que treina, mas quem avalia o trabalho é a diretoria. Por exemplo, nós, eu, você aí do outro lado, nós somos contratados de uma empresa para exercer uma função. Se nós não conseguirmos, de uma certa forma, né, não conseguirmos exercer essa função corretamente, nós seremos demitidos, ou mudaremos de cargo, ou teremos um tempo maior ali para conseguir se aprimorar se uma nova chance for dada. E é assim que tem que ser no futebol. E para mim a cobrança hoje do torcedor também precisa ser direcionada a Marcos Braz, que é o executivo de futebol. Porque o torcedor do Remo, ele deu esse voto positivo pro Marcos Braz depois que ele chegou, né? Mas a escolha do Antônio Oliveira foi dele. Então, obviamente que a avaliação em cima do trabalho do Antônio Oliveira é do Marcos Braz. Entretanto, recentemente o Marcos Braz deu uma entrevista coletiva, respondeu várias perguntas da imprensa, e várias perguntas da imprensa na época da entrevista foi em relação ao trabalho do Antônio Oliveira. E foi uma entrevista em que o Marcos Braz deu respaldo pro Antônio Oliveira. E acredito que não vai mudar muita coisa enquanto os resultados positivos aparecerem, mesmo resultados igual ao que aconteceram no último sábado, né? Uma atuação ruim e uma vitória do Remo. O que eu quero dizer com isso é que dificilmente, na minha opinião, a diretoria vai mudar o Antônio Oliveira com o Remo estando ali nas cabeças da Série B e com os adversários tropeçando e ajudando a gente. Eu acho que a gente só vai trocar de treinador, na minha opinião, com a avaliação da diretoria, tá? Se o Remo engatar uma sequência de derrotas. E aí que eu venho no outro X da questão, que eu entro nos jogadores também. Os jogadores precisam entregar mais do que estão entregando, independentemente do esquema tático que o Antônio Oliveira está colocando em campo, do time estar bem ou mal treinado. Eu acho que os jogadores poderiam ou podem estar entregando melhor em campo. E aí vem um outro questionamento, que é a questão física do time. Aí também nós temos que cobrar da diretoria. Nós vamos ficar só com esse preparador físico ou nós vamos contratar um outro profissional para tentar arrumar essa casa e fisicamente o time do Remo evoluir? Por exemplo, saiu uma matéria, eu acho que foi no Liberal ou no DOL, em que o jornalista aqui, não tá lá especificado o trecho que eu peguei da matéria, né, mandaram para mim no grupo, em que o Jaderson está sendo cobrado internamente para que melhore fisicamente. O Jaderson, vocês lembram, teve aquela concussão na cabeça, no repar, ficou um bom tempo afastado, mas ele não conseguiu mais voltar ao peso ideal, ou seja, com isso, voltar a ter o ritmo que ele tinha antes. Talvez por isso o Jaderson tenha perdido um pouco de espaço entre os titulares e o Pavani tenha ganhado a vaga ali no time, né? E no último jogo, inclusive, o Jaderson só jogou no segundo tempo. O Antônio Oliveira segurou o Jaderson, não colocou ele em campo. Talvez essa tenha sido a explicação do Pedro Castro ter entrado no lugar do Jaderson. Então até isso, né? A questão física precisa ser colocada na discussão. Mas, de novo, eu venho aqui e falo, o trabalho do Português é um trabalho ruim neste momento, é um trabalho que não evolui. E nós estamos na parte de cima da tabela muito em função dos nossos adversários. No caso, quando o Remo tropeça, os caras não ganham na parte de baixo, né? Atrás da gente. Ou quando a gente consegue ganhar, mas sem convencer. O melhor jogo do Remo no Campeonato Brasileiro até agora, sob o comando do Antônio Oliveira, foi um jogo que a gente perdeu 4 gols de cara, que foi o jogo contra o Goiás. Se o Remo voltar a ter aquele padrão de atuação, eu acho que o trabalho do Antônio ele vai conseguir evoluir e ele pode se salvar de uma pressão do torcedor, porque a torcedor está pressionando o trabalho dele. Agora, se o Remo seguir jogando como jogou sábado, e aí vem o pior jogo do campeonato, na minha opinião, do Remo, mesmo o Remo vencendo, para mim foi o pior jogo, tá? Junto com o da Ferroviária. Aí realmente o torcedor vai seguir tendo razão de pedir uma troca no comando técnico, porque o torcedor sabe que se jogar essa bola, dificilmente o Remo vai subir para a Série A.
E aí que tá a finalização aqui do argumento sobre o trabalho do Antônio Oliveira. Nunca esteve tão fácil para o Remo nos últimos 20 anos, talvez 22 anos, desde 2003, quando o Remo disputou a Série B com Palmeiras e Botafogo, subiam só 2 equipes. Nunca esteve tão fácil para o Remo chegar numa Série A. Nunca, gente. Talvez nos últimos 30 anos, né, que é o tempo que o Remo está longe da Série A. Nunca esteve tão fácil. Só que a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. E é por isso que o torcedor está desesperado também. Ele está cabreiro de no fim do campeonato ficar em 5º lugar e ficar frustrado. Porque o investimento do Remo foi um investimento para chegar na Série A. Ou vocês acham que a folha do Remo é menor do que a folha da Chapecoense? Não, né? Vocês acham que a folha do Remo é menor do que a do Novo Horizontino? Não, né? Talvez o Remo só perca realmente para Goiás e para Coritiba em investimento nessa Série B. Dos times que estão ali nas primeiras posições. Então, pessoal, esse é o X da questão. O torcedor está muito preocupado com o desempenho do time. Na tabela, tá, beleza, estamos ali no campeonato. Mas o desempenho, ele não dá tranquilidade pra gente chegar aqui numa segunda-feira e dizer: sábado vamos ganhar do Botafogo. Mesmo o Botafogo estando na zona de rebaixamento. Não temos essa convicção, essa certeza. O Botafogo tá mal, vem de derrota pro Botafogo de Ribeirão, pro Atlético Goianiense, perdão. Mesmo assim, não temos essa certeza de que o Remo vai conseguir a vitória no sábado. E isso é em função do trabalho ruim do português. E é por isso que eu falo que a diretoria é que precisa avaliar agora. O torcedor já deu recado, ele está insatisfeito. A diretoria é que vai fazer a avaliação. Vamos com esse trabalho que não está evoluindo? Vamos cobrar uma evolução para que melhore? Ou nós vamos trocar? É com a diretoria. E talvez você, torcedor, tenha que entender isso também. Que a diretoria, principalmente o Marcos Braz, que é o cara que está à frente do futebol hoje, também precisa ser cobrados em relação a esse trabalho que está sendo realizado. E mais uma vez aqui, tá? Eu discordo quando o Antônio Oliveira, como o próprio Marcos Braz fala, de que o torcedor quer saber de vencer. Não, nós queremos vencer, mas também nós queremos que o Remo jogue bem. Posso estar sendo muito exigente aqui? Posso. Estamos na parte de cima, mas com esse desempenho, repito, o desempenho no último sábado é para se preocupar. Se for o Remo que jogou contra o Goiás, que jogou bem, mas não foi competente, aí é culpa dos atacantes, aí o torcedor do Remo tem total razão de se animar. Mas se for o desempenho do último sábado, realmente é para se preocupar. Eu falo isso na segunda-feira, tá? Para deixar mais do que claro aqui a nossa opinião em relação ao trabalho do Antônio Oliveira, para que também não venha aqueles imbecis burros do caramba de achar que a gente passa pano para um trabalho ruim. Longe disso, vocês nunca vão me ver aqui passar pano para um trabalho ruim. Não é agora que vai ser isso, beleza? Então, realmente é a avaliação que precisa ser feita, mas dividindo também as cobranças, que não é só em cima do treinador. A diretoria, o trabalho do seu Marcos Braz, também precisa ser cobrados para justamente exigir de treinador, de atletas, desempenhos melhores na Série B, para que a gente siga ali na briga, siga ali no pelotão de cima e entre nesse G4 em busca desse acesso, repito, e nunca esteve tão fácil de ser conquistado nos últimos 30 anos. Pois é, no jogo de sábado contra o Botafogo, 4 da tarde, expectativa de 40 mil torcedores no Mangueirão. A diretoria deve lançar hoje, no máximo amanhã, aí, os ingressos. Deve ter promoção, tá? Deve ter promoção pro Fenômeno Azul. E já te antecipo aí, porque sábado teremos casa cheia, sem dúvida alguma, e obviamente que o torcedor vai entender a importância. Ah, jogou mal contra o Botafogo, ganhou o jogo, vamos comemorar, mas seguir exigindo melhores desempenhos do clube do Remo. Para esse jogo, o Pedro Rocha deve retornar ao time titular. A galera achou aí que eu estava criticando a atuação do Nico Ferreira, só achei que o Nico foi, na minha opinião, tímido na atuação, não achei que ele fez nada demais, até porque é o primeiro jogo, né? Tem a possibilidade da estreia também do Diego Hernandes e também do Christian Tassano na defesa para este jogo contra a equipe do Botafogo. Obviamente que a defesa, na minha opinião, é o setor hoje que menos tem culpa, né, do que está acontecendo. É porque, para mim, meio de campo e ataque também são muito importantes, mas o Remo coletivamente precisa funcionar. Enfim, a gente vai conversar bastante essa semana. Quero muito que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários para que a gente possa, obviamente, estar falando mais sobre o Leão Azul Paraense. Um forte abraço, uma abençoada semana a todos nós e tamo junto. Valeu!